eleitorado, né? E é esta a chance de cada um dos pré-candidatos falar aí diretamente com o seu eleitor, com a sociedade em geral, expondo suas ideias, intenções na possível administração do município de Itaquiraí. Cabe salientar e ressaltar aqui a cada um daqueles que aqui estarão, né, sendo entrevistado, que essa entrevista é meramente de cunho de utilidade pública. E por isso, no seu conteúdo é necessário cautela a cada um deles para não infringir aí, né, o que rege a propaganda eleitoral e também a propaganda eleitoral extemporânea. Então, aqui é um debate de ideias, um debate de alto nível para que toda a sociedade itaquiraense possa conhecer aí mais de perto o que pensa cada um desses pré-candidatos. Na última reunião com os representantes de cada uma das siglas e também dos nomes dos pré-candidatos, né, o tempo máximo da entrevista será de 50 minutos, mas caso o candidato responda em 20 ou 30 minutos, a entrevista é encerrada, né? Se extrapolar na resposta, o tempo será fechado nos 50 minutos. A entrevista terá no máximo 20 perguntas, incluindo aí uma pergunta de profissionais da imprensa, né? A entrevista é para a rádio e será transmitida aí também com um link, apenas o link de áudio lá nas redes sociais. Não terá live, né? Somente o link para você ouvir tanto pelo site da Maracaí, quanto também pelo aplicativo. Somente desta maneira, não tem live no Face. A presença apenas do pré-candidato e também no estúdio da emissora, juntamente com um auxiliar, um assessor, que, né, o compromisso é não de ataque a pessoas ou instituição durante a entrevista, e a linha editorial das perguntas é tudo que se relaciona ao município como um todo. Só vale, né, o tempo de entrevista após a primeira pergunta, que a gente abre aqui hoje com a presença do Miro, né, da Online, que é representante do PT. Lembrando aí ao pré-candidato que está aqui junto com a gente, que, né, foi feito aí o sorteio de uma pergunta, né, de uma pessoa que representa um meio de comunicação aqui em Itaquiraí, e esta pergunta, o nome da pessoa já foi aqui, no caso, sorteado, que vai ser pro Miro, inclusive com a participação, né, de testemunhas aqui. A pergunta será do Zé Roberto, representante da Maracaí FM. A primeira pergunta para o Miro, que será nessa primeira entrevista nossa aqui, né? Primeiramente, para começar, já valendo aqui, o Miro, bom dia. Fale um pouco aí sobre a sua trajetória pessoal, política e sua experiência como pretende aí a ser gestor público. Primeiramente, quero aqui agradecer a sua presença, por ter a gente feito o convite, você ter aceitado, a disponibilidade sua de estar aqui para conversar com a gente. Fica aí o tempo contando a partir de agora, Miro. Boa sorte para você. Ô Marcos, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, né? Os familiares, amigos, né? Na verdade, agradecer, quem agradece somos nós, né? Pela oportunidade, é uma oportunidade enorme, poder estar aqui passando um pouco do que a gente pensa, do que a gente sonha para o nosso município, né? Às vezes a gente tem dificuldade de chegar longe, né? Por falta de estrutura e chegar em todas as pessoas, e a rádio nesse caminho é um caminho muito importante para a gente conseguir chegar na maioria das pessoas, né? E a gente tem convicção que é um meio que vai contribuir muito para fortalecer aqui a política municipal. Sobre a trajetória, Marcos, eu sou um menino nascido no Paraná, em Cruzeiro do Oeste, né, em 81. Após a separação dos meus pais, a minha mãe mudou aqui para Itaquiraí, junto com a minha família que já estava aqui. E desde então, a gente se firmou aqui. Cresci sempre estudando escola pública, né? Fui vendedor de verduras, vendedor de geladinho. Tive meu primeiro emprego formal, assim, no escritório líder, quando eu tinha 14 anos, né? E fiquei lá até meus 23 anos. Me formei professor pela Universidade Estadual. Passei no concurso da Secretaria Estadual de Educação. Fui trabalhar na Secretaria da Escola Manuel Guilherme durante 3 anos também. Nesse período eu trabalhava meio período lá,
que era das 7 a 1 e da 1 a 5 no escritório, durante 3 anos nesse período. Quando eu me formei, eu fui dar aula, dei aula durante um ano, fui professor. Nesse período de um ano, eu acabei abrindo uma lojinha online, que a maioria das pessoas conhecem já, onde a gente está até hoje, né? Já está com quase 16 anos já de empresa. Sempre me pautei no respeito às pessoas, no respeito aos funcionários, no respeito aos amigos, né? Sempre me preocupei em atender bem os clientes, o respeito, né? De buscar não deixar na mão. A gente não é perfeito, às vezes a gente falha, mas assim, nunca foi por vontade própria. Todo mundo que trabalha comigo sabe que a preocupação da gente sempre foi atender da melhor maneira possível. E é o que a gente tem hoje com essa... que acabei, né, aceitando esse desafio de entrar para esse meio político, né? Foi uma discussão e onde eu entendi que a importância do nome, né, da gente participar da política e poder transformar a realidade do nosso município, eu acabei me disponibilizando para isso, né? Não é fácil, não está sendo fácil, é um caminho que é difícil, até porque no meu caso eu ainda tenho a empresa, eu tenho que cuidar um pouco da empresa e ainda eu tenho que organizar as coisas para poder estar mais ligado à política, né? Então assim, mas eu estou conseguindo fazer isso, graças a Deus eu estou conseguindo fazer do jeitinho que a gente entende que ainda é o correto, né? Com o pé no chão, né? Com as nossas limitações, mas buscando o caminho certo. Nessas discussões, né, dentro do partido, né, a gente entendeu que esse projeto para 2020, né, começava lá em 2018, quando eu aceitei a candidatura a deputado estadual. A gente queria entender se a nossa população estava necessitando de nomes, né, de novas lideranças aqui para o município, porque a gente entende que sim, né, e a gente ficou muito feliz com o resultado, né, não era o resultado que a gente esperava. A gente ficou muito surpreso com o resultado de 2018, né? Pelas limitações mesmo nossas, né? A gente sabia que era muito difícil, né? Mas o resultado deixou a gente muito, muito feliz, né? Muito empolgado que era o caminho que a gente estava trilhando e que as pessoas queriam nomes novos, né? Na política. Não necessariamente que tivesse que ser eu, mas a população mostrava que queria mudança. A gente entendeu que naquele resultado que as pessoas estavam acreditando em inovação, né? Em renovação na política. Então a gente vem caminhando com esse projeto desde 2018, com apoio, graças a Deus, quase que integral do partido. As pessoas têm acreditado nesse sonho, têm levado junto com a gente essas ideias. Nós estamos muito firmes assim no caminho que a gente tem trilhando, que a gente vem trilhando nessa pré-campanha. Estamos usando esse período de pré-campanha não para fazer política só de visitas, mas na verdade de manutenção de um projeto, de criação de um projeto de governo que venha de encontro aos anseios do município, da população em geral, da grande maioria que está um pouco desassistida, né? Então a gente tem se preocupado sempre nesse plano de governo de trazer soluções para as deficiências que a gente tem encontrado, né? Então a gente tem buscado isso. Eu acho que o desafio do gestor é esse, é buscar solução para um problema. Não é eu me manter na dificuldade. De dificuldade a gente sabe que tudo é difícil. Nada é fácil para ninguém. Para nossa grande maioria da nossa população, eu acredito que todo mundo não tem facilidade em nada, né? Então, para um gestor também não é facilidade. A gente tem que buscar, a gente está lá para trazer as soluções e é isso que a gente tem buscado. Ô Miro, gente, como eu disse aqui, foi feito sorteio de um representante do órgão de imprensa, saiu para você a pergunta do Zé Roberto, que é aqui da Maracaí FM, mas eu quero aqui também agradecer ao Evaldo Sérgio, que é lá do site Folha do Cone Sul, ao Rony Minella, que é do site Panorama MS, e também do Cosme Eduardo, que é do site Página MS, que também, né, serão aí sorteados aí para os próximos pré-candidatos que aqui estão. A pergunta que vai agora é justamente do Zé Roberto, aqui da Maracaí FM. Ele faz a seguinte pergunta, o Miro. Sabemos que a Praia da Amizade é o nosso principal local de turismo no município de Itaquiraí, tendo vários problemas estruturais e também até o acesso. Qual seria o melhor projeto para melhor aproveitamento desse espaço para a geração de renda e emprego? Então, Marcos, muito boa a pergunta do Zé. É uma questão que a gente tem também no nosso plano de governo, né? Eu até, quando você fez o convite, né, pra gente participar da entrevista, eu lembro que eu te falei algumas coisas, falei, Zé, mas não tá muito cedo ainda, né? Por quê? Porque a gente tem procurado no plano de governo, como eu tenho te falado, se embasar nas deficiências que a gente tem encontrado, né? E a Praia da Amizade a gente entende que tem algumas deficiências que a gente poderia estar organizando nisso, né? E a gente vem se preparando. Então, na minha concepção, tá? Eu tô falando na visão do Miro, né? Como morador de Itaquiraí e como
e como também amigo de algumas pessoas que vêm frequentar aqui o ambiente. A gente sempre escuta algumas reclamações em relação assim o ambiente que é criado lá, que hoje não está sendo um ambiente familiar, né? Então as pessoas que vão para ter um pouco de sossego estão tendo dificuldade de ter isso lá. Então na minha cabeça acho que a gente teria que buscar alternativas da Praia da Amizade, voltar a ser um lugar familiar, um lugar que as pessoas possam ir para descansar, para passar um dia, passar um final de semana tranquilamente, ter sossego, poder aproveitar as belezas naturais de maneira consciente, de maneira ordeira, né? Com um som ambiente, né? Então, assim, a ideia seria isso. E talvez na pergunta do Zé, se eu entendi bem, acho que ele queria também saber o que a Praia da Amizade pode gerar também para o município em relação a turismo, né? Empregos, né? Então, a Praia da Amizade entra como um ponto chave para a gente nessa parte do turismo, né? A gente entende que a gente tem que fortalecer e trazer de volta essa cultura da festa anual, né? Dela ser realmente um cartão postal do município, né? E a gente poder ter orgulho disso, né? Trazer todo ano, fazer uma festa bacana, uma festa que se vá de encontro aos anseios da população, né? Com consciência, né? Sabendo os limites da gente, né? Mas para ela trazer o benefício que é possível de trazer com o turismo, né? A gente andou visitando algumas cidades que tem o turismo funcionando legal e a gente entende que o turismo faz muita diferença, né? Miro, por que o senhor pretende candidatar-se a prefeito de Itaquiraí? Então, Marcos, essa pretensão, né, de ser prefeito eu nunca tive, na verdade. O que eu tenho, na verdade, é um sonho, né? É um sonho de ver nossa cidade melhor, né? Eu cresci aqui acreditando que eu ia me criar aqui dentro, como aconteceu, graças a Deus aconteceu, mas uma cidade com um pouco mais de qualidade de vida, né? Hoje a gente sente muita dificuldade ainda quando chega um parente, quando chega um amigo, a gente poder ir a algum lugar na cidade, né? A gente não tem áreas de lazer talvez adequadas, né, apropriadas para a gente poder ir com tranquilidade, né? E eu acho que isso é uma coisa que a maioria da população enxerga, né? Eu tenho enxergado isso. A gente tem dificuldade para caminhar à noite, para pedalar, a gente não tem lugares adequados para isso, né? Então, nos meus sonhos, né, essa cidade deveria ser uma cidade um pouco melhor nesse sentido, com mais estrutura, com qualidade de saúde um pouco melhor, né? Com educação melhor. Então, assim, a pretensão, na verdade, é um sonho que está se tornando realidade, é um sonho que eu quero lutar por ele para que se torne realidade. A gente sabe que é possível fazer essas questões, entendeu? É possível mudar essa realidade, sim. Se a gente lutar por elas, a gente focar nelas, né? Agora, como andam aí a questão da articulação para viabilizar a sua possível candidatura a prefeito, Miro? Então, Marcos, como eu falei no começo, essa viabilização da minha candidatura, né, no caso como pré-candidato, para nós ela tá muito tranquila porque ela já vem um processo de antes, né? Ela já é um processo longo, né? Como eu te falei, começou lá em 2018, a gente já vem, né, caminhando. Então, dentro do nosso grupo, a gente tem muita tranquilidade nessa parte, né? A gente não tá tendo divergência quanto a isso. Então a gente está bem tranquilo que o nosso rumo é esse, que o nosso caminho é esse. Então, quanto à viabilidade, a gente tem tranquilidade porque o caminho tá bem encaminhado. No seu ponto de vista, Miro, que desafio principal terá o próximo gestor do município? Eu, assim, Marcos, do fundo do meu coração, quando eu aceitei essa candidatura, né, essa pré-candidatura, eu sempre me questiono, né? Como eu estou na minha empresa, né? Quando eu tenho alguma dificuldade, eu tenho algum problema, o que eu tenho que buscar? A solução para aquilo. Então, eu não posso ficar na zona de conforto, tipo, isso aqui mesmo, tá bom, minha vida tá boa e eu sossegar nisso. Então, eu sempre fiquei procurando quais são os desafios realmente. Como que eu faço para mudar? Pô, beleza, sou prefeito, e daí? Eu faço o quê? Né? A gente não vai mudar nada, né? Vai continuar... Então eu comecei a buscar alternativas, né? E na minha cabeça eu queria saber assim, pô, onde que dá certo? Onde tem realidades que são diferentes daqui? Né? Onde que a gente vai buscar soluções para isso? Tem lugares que funcionam, né? Então a gente se apegou. Quando há uns 8 anos atrás eu fui vice-presidente da Associação Comercial. E nesse período foi um período muito bacana de amadurecimento, né? De crescimento, né? Porque a gente tem vários acessos, várias discussões bacanas, né? Conversa com pessoas diferentes, né? Do estado, né, até de fora do estado. E na época
a gente tinha uma cidade, que no caso é Costa Rica, que vinha despontando, né? Até passou no Jornal Nacional a respeito da eficiência da gestão, né? Da maneira que a gestão funcionava, da gestão transparente, né? Uma gestão participativa, né? Com a participação dos conselhos municipais, populares, né? Conselhos populares, conselhos feitos pela população, não são conselhos políticos, né? Então são conselhos que são escolhidos pela população, de pessoas idôneas do município, representantes de setores diversos do município, que entraram dentro da prefeitura para ajudar na administração. Não estavam lá para prejudicar, pelo contrário. São as pessoas querendo o bem do município, participando da administração. E eu me interessei muito na época, nós nos interessamos, né? Vários empresários da Associação Comercial na época, a gente já se interessou. Inclusive a gente tentou fazer na época um mutirãozinho para ir lá visitar e conhecer a realidade do município, como funcionavam os conselhos, porque a gente tinha muita vontade que a Associação Comercial tivesse voz dentro da prefeitura, né? Participasse mais das decisões, né? E a gente nunca conseguiu fazer isso, devido à dificuldade, conseguir com a cidade longe, né? E a gente não acabou ficando. Eu saí lá da presidência da associação, né? Da vice-presidência da associação, continuei tocando a minha vida normal. Quando foi em 2018, devido à candidatura a deputado, voltou esse anseio em mim de novo, essa vontade de conhecer, de buscar alternativas para o município. E desde então a gente vem colocando essa ideia de pegar um modelo de administração que lá que tem dado certo, que tem funcionado, serviços públicos funcionando com qualidade, né? E a gente trazer ele para nossa realidade, se era possível trazer para a realidade da gente. E viemos alimentando essas ideias. Nesse ano, na pré-campanha, conversando com alguns empresários, a gente ficou sabendo que tinham pessoas que queriam isso também, que continuavam buscando essa ideia dos conselhos, das pessoas poderem participar dos municípios. E aí fortaleceu muito mais do que eu acreditava, né? Que era possível fazer isso. Então, e aí por Deus, né? Nós tivemos há uns 3 meses atrás, eu não lembro bem certo a data, há uns 3 meses atrás, teve uma palestra em Dourados e eu tive a grata satisfação de ser convidado, né? Por um colega nosso aqui de Itaquiraí, né? Para participar dessa palestra. Nessa palestra estaria o prefeito de Costa Rica, passando um pouco da experiência dele, da realidade do município. E, cara, mais do que depressa eu aceitei o convite, porque já era um sonho, né? Já era uma vontade que eu tinha vontade de ir lá e aí, como eu tinha essa possibilidade de estar aqui perto da gente, eu fiz questão de ir. Eu ganhei o ano, aquela palestra para mim me engrandeceu muito como pessoa, como ser humano, como administrador e como pretensor de ser prefeito do município, porque muitas dúvidas que eu tinha lá, ele tirou isso de mim. Ele tirou essas dúvidas que a gente tinha, que era como trabalhar se a Câmara não for a maioria, né? Como trabalhar sem o apoio de deputados, sem o apoio do governo, né? Se é possível fazer as coisas dessa maneira. E ele tem lá prova que isso é possível fazendo uma gestão limpa, uma gestão transparente, uma gestão que a população participe e fiscaliza do que está acontecendo no município. Então, assim, eu tenho hoje convicção que é possível fazer. E eu realizei depois de participar dessa palestra, a gente voltou aqui para a cidade, fortalecemos essa vontade, né, da ideia desses conselhos e do modelo de administração, né? E aí a gente conseguiu formar um grupinho e visitar a cidade pessoalmente. A gente realizou um sonho de ir lá para conhecer realmente o que era. Porque o prefeito falava, mas a gente queria saber se aquilo realmente era fato. E a gente voltou de lá muito surpreso, muito agradecido com a realidade do município. Muito bem, só alertando aí a todos os ouvintes que a transmissão não tem live no Face, viu? Só o link lá para você ouvir, ou pelos 97,5, ou, né, pelo link no site da rádio, ou no aplicativo da emissora, tá bom? Não tem live. Agora eu vou topicar aqui, Miro, alguns pontos importantes na realidade de cada município. E eu gostaria de começar aqui falando a respeito de saúde. Hoje é um dos pontos cruciais de demanda financeira e de pessoal. Quanto mais cresce a população, mais requer a atenção de melhorias. Como fazer isto na cidade e também nos assentamentos? E como aprimorar, no caso, o atendimento hospitalar do município? Marcos, esse realmente é um desafio muito grande, né? E é desafios que a gente vive, né? A vontade que eu tenho, a maneira que eu enxergo, que a gente tem conversado, é de entender essa realidade, as dificuldades, né? Eu participo de alguns grupos de WhatsApp e esses dias geraram uma discussão a respeito disso, né?
até que a gente tem um aparelho de ultrassom no município que está parado há algum tempo, né? E a gente depois, quando a gente começa a se inteirar, tem várias dificuldades nesse intermeio aí, né? Então tem um aparelho, mas não tem um profissional que pode manusear ele. Então são dificuldades que existem. Então qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é buscar a solução para isso. É em parceria com o hospital, é conversar, é trazer, ver o que é possível fazer. A administração que eu imagino, é a administração que a gente é parceiro de todos os setores do município. A gente não é uma administração que a gente é inimigo. Pelo contrário, a gente está ali, eu quero que essas pessoas participem com a gente, tragam soluções junto com a gente. Que elas venham conversar e a gente venha discutir quais são as soluções do município da maneira melhor possível. O que tiver ao alcance da gente vai ser feito da melhor maneira possível. É a maneira que eu acredito na administração, é a maneira que eu quero buscar a administração. A gente sabe das deficiências do município. Quando a gente busca uma realidade, como eu falei para você, de visitar uma cidade, ver que a realidade é diferente, uma cidade quase do porte nosso do município, você é uma cidade que tem 18 especialidades trabalhadas no município. Então, assim, é uma realidade muito longe da nossa, né? Então, aqui em Itaquiraí a gente tem muita dificuldade, a gente percebe que o pessoal tem uma evasão muito grande para Naviraí, devido ao quê? Devido à questão da saúde. Como a gente tem muita deficiência aqui, é buscado em Naviraí. Com isso, as pessoas já ficam lá, já gastam no comércio de lá, já ficam todos lá. Eu entendo que se a administração pública, se os serviços públicos funcionarem legal na cidade, a gente também melhora o comércio, a gente melhora tudo, porque as pessoas vão tender a ficar no município. Então, uma das soluções que eu acredito que já engloba, que acaba sendo uma rede, né, seria essa questão da saúde. A gente conseguir melhorar isso, trazer mais especialidades para o município, né? Hoje nós não temos uma pediatra no município, um pediatra no município. Então, é uma dificuldade enorme para a gente, né? Tudo que tem que fazer com a criança, a gente sai para fora. Então, a gente tem essa dificuldade. A vontade é tentar melhorar esse sistema nesse sentido. Muito bem. Agora, partindo para a habitação. Como alavancar os projetos para ampliar o número de casa própria, principalmente para a população de baixa renda? Então, os projetos de moradia, Marcos, a gente também teve uma experiência também legal lá também. A gente pretende o quê? Deve ter, né? O CRAS deve ter já uma lista das pessoas mais necessitadas do município, né? As pessoas que mais precisam, né? Na minha cabeça, a gente teria que buscar essas alternativas para essas pessoas, né? Atender primeiro essas pessoas com mais dificuldades, né? E para isso o município tem que estar apto, né? O município tem que ter áreas próprias, aptas a receber esses projetos de moradia que geralmente são do governo federal, né? Então a gente vai buscar, se a gente estiver lá, né? A gente propiciar a regularização das áreas para estar apto para receber projetos do município. E aí atender essas pessoas mais necessitadas. Ao mesmo tempo, a gente também não pode esquecer das pessoas que vêm de fora, que querem uma casa melhor, um aluguel. A gente conversou com algumas pessoas na questão numa reunião que a gente fez, e uma pessoa que veio de fora do município comentou que teve muita dificuldade no município de achar uma casa para ficar. Então é uma preocupação nossa também. Na pergunta anterior, Marcos, eu acabei esquecendo um pouquinho da zona rural, né? A gente falou aqui, é claro que quando eu falo saúde, eu estou falando no geral, no global, né? Mas como a realidade nossa de Itaquiraí é peculiar do município, né? Um assentamento muito grande, né? A gente tem uma vontade enorme que a gente consiga montar um ponto estratégico nesses lugares, no assentamento, principalmente Santo Antônio e Santa Rosa, da distância, né? De ter pelo menos um lugar lá que atenda 24 horas para fazer um primeiro atendimento no local. Se a possibilidade de ter acho que já tem ambulância lá, se não me engano, mas que essa ambulância fique no local de prontidão para poder atender as necessidades. Eu presenciei um acidente lá esses dias atrás e tipo assim, como é que eu vou dizer, assustador, né? Você tá lá vendo o acidente e a dificuldade de chegar ao atendimento daquela pessoa que tá lá precisando de atendimento, né? E aí fica todo mundo querendo colocar no carro, querendo pegar, e a gente sabe que não. Aí você liga, né? Tem que ligar, aquela dificuldade toda que a gente sabe que. Então a gente entende que tem essa necessidade, a gente vai lutar por isso também. Educação municipal e transporte escolar, Miro. Itaquiraí tem uma extensa área territorial. Na sua visão, como suprir essa demanda tão importante com transporte escolar, creches, pré-ensino fundamental, né, nos assentamentos e nas cidades? Como melhorar esse setor? Marcos, na educação, eu tenho entendido que a gente tem que buscar também melhoria na estrutura também, né? Isso eu tô falando de escola propriamente dito, né? A gente sabe que tem algumas deficiências,
E eu acho também pra gente cobrar qualidade, cobrar retorno de qualquer coisa, de qualquer setor, não só na educação, a gente tem que dar condições para aqueles profissionais trabalharem adequadamente, né? Tem situações que têm acontecido que a gente entende que não leva a um avanço, né? Não leva a um avanço da qualidade do ensino. Isso, na verdade, acaba acontecendo um retrocesso, né? Professores estressados, professores com dificuldade, né? Enfim, eu acredito que a gente tem que lutar para ter uma qualidade da estrutura, dar qualidade de trabalho para os profissionais, né? Para eles trabalharem mais felizes, mais contentes, irem trabalhar com... E aí entra nisso aí também o plano de carga e carreira, né? Que aí é a questão da valorização daquele profissional, né? Tanto os professores como qualquer funcionário público municipal. A gente tem conversado e vai ser um desafio nosso colocar esse plano de carga e carreira em prática. A gente não sabe se no primeiro ano, no segundo, mas a gente tem intenção muito grande de colocar isso em prática, para ter essa valorização do funcionário. Sobre as estradas e o transporte, né? Eu não conversei ainda, não tive a oportunidade de ir lá na Viu ainda, que é a empresa que faz o transporte municipal, né? Eu tenho vontade de ir lá e vai acontecer isso, né? Conheço as pessoas que lá estão. Eu quero me inteirar mais das dificuldades deles, né? Entender quais são as dificuldades deles. Já escutei várias dificuldades de pessoas do município, da zona rural. Algumas reclamações em relação à qualidade de ônibus, né? A segurança, né? E a gente, na minha cabeça, eu sempre penso assim, a gente tem que olhar os dois lados e buscar a alternativa que é melhor para todo mundo. Buscar soluções que são as melhores para o município em geral. Então, assim, de maneira parceira, de maneira respeitosa, eu quero conversar com esses setores e a gente achar as melhores soluções da melhor maneira possível. Isso a gente vai buscar. Muito bem. Olha, Miro, se seu nome for homologado aí pela convenção do seu partido, que políticas de emprego e renda devem ser implementadas no município para alavancar a economia local? O senhor tem alguma proposta para atrair novas empresas para a cidade? Então, Marcos, essa é uma pergunta assim que é difícil responder, né? No caso agora de imediato, porque eu te falei, eu nunca participei da questão da gestão pública, então a gente tem uma dificuldade nesses setores, mas eu acredito que a gente sempre escuta falar da questão dos incentivos fiscais, né? De ter área própria para receber investimentos, né? Então a gente vai ter o maior carinho, a maior preocupação do mundo de estar apto para isso, como eu falei das moradias, da questão da habitação, para a gente estar apto a receber isso, para quando alguma empresa chegar com algum propósito, quando a gente for buscar alguma empresa fora, quando a gente for conversar com algum empresário, a gente ter a estrutura necessária pronta aqui para receber essas empresas. Pra gente, a gente tem muito respeito pela Frango Belo, a gente entende que a Frango Belo hoje é o nosso carro-chefe do município, né? É o que sustenta o nosso município. A gente tem essa consciência. A gente tem a consciência que o assentamento é importantíssimo também para o município, para geração de renda, né? Para a economia municipal. E o município, infelizmente, e o assentamento, infelizmente, tem ficado um pouco aquém disso, né? Deixado a desejar, né? Tá um pouco esquecido, um pouco abandonado. Então a gente quer, ao mesmo tempo que a gente quer continuar fortalecendo muito a Belo, fortalecer também o assentamento para geração de emprego porque a maior fonte de emprego é no assentamento. Nós temos a maior parte da nossa população na zona rural. Se as pessoas estivessem lá trabalhando na zona rural dela, na empresa rural dela, ela não precisaria estar vindo para a cidade, ela não precisaria estar desempregada. E estaria gerando muita renda. A grande parte dos nossos clientes hoje da nossa empresa é da zona rural. Então, assim, é importantíssimo a gente ter esse olhar. E, ao mesmo tempo, buscar também empresas que venham como alternativa de emprego. Tem empresas menores que geram 15, 20, 30 empregos. Empresinhas menores que fazem a diferença no município. Isso você pode ter certeza que vai ser uma preocupação muito grande nossa. Olha, eu acho que todo gestor municipal, ele precisa estar dialogando sempre com o poder legislativo. Como que é na sua cabeça lidar com essa situação de ter a conversa diretamente com o poder legislativo, Biro? O Marcos, essa é uma pergunta importantíssima, né? A maneira que eu vejo é parceiro. Eu não vejo a Câmara como um inimigo, como um adversário, não vejo dessa maneira. Eu acho que quando a gente quer o bem das coisas, eu acho que tudo é para somar. Eu acredito nessa maneira. Não acredito que alguém vai querer o mal para o nosso município. Então, se a gente se propor em trabalhar com transparência, trabalhar com honestidade, com participação das pessoas, dos conselhos, como eu falei lá atrás, eu não vejo por que a Câmara não ser a favor dessas questões que o município, que a população quer. Porque as decisões que a gente vai tomar vai ser de encontro com a necessidade do município, com a vontade do povo.
Então eu não vejo por que um vereador ou outro não vai querer atender dessa maneira. Pelo contrário, eu acredito que os vereadores vão querer participar disso, desse processo também de transformação do nosso município. Tenho convicção que eu não vou ter problema quanto a essa questão da Câmara, do Legislativo. Pelo contrário, acho que a gente vai ter muito apoio do Legislativo para transformar em realidade o que a gente está sonhando. Miro, hoje Itaquiraí tem, se não o maior, mas um dos maiores regimes de assentamento do Brasil. Lembrando que a grande maioria desses lotes estão sem titulação. Como ajudar o pequeno agricultor e que proposta o senhor tem aí para o homem do campo? No nosso grupo, né, Marcos, a agricultura familiar é muito presente, né? A gente tem uma realidade muito rural do nosso grupo, né? É muito ligado com essa zona rural, com a realidade rural. Então a gente, com certeza, é o carro-chefe, assim, nosso em termos de planos e de ideias e de projetos, né? Tem muita coisa. A gente entende que a agricultura familiar, como eu falei anteriormente, ela é importantíssima para o nosso município. A gente entende que se a gente valorizar a agricultura familiar, o nosso município muda a cara dele. E muda a realidade dessas pessoas também que são tão trabalhadoras, tão sofridas, né? Tem muitas pessoas, às vezes a gente escuta na cidade, o assentado é isso, é aquilo, né? E às vezes a gente não conhece a realidade das pessoas, né? E quando você vai no assentamento, quando você chega, quando você conhece uma casa, eu até falo para as pessoas, em 2018, quando eu aceitei o convite para ser deputado, eu estava muito seguro, né? Porque a gente nunca tinha envolvimento com política, né? Eu estava muito seguro. Mas aceitei por entender a importância, né? E na primeira visita que eu fiz, eu voltei para casa e falei, eu estou no lugar certo. Porque assim, quando você vê a realidade das pessoas e você entende que aquela realidade só vai mudar quando o poder público agir naquilo, quando o poder público der condições, quando o poder público conseguir incentivar a produção, incentivar o transporte, a logística, incentivar também na comercialização, né? Quando você vê um produtor que ele produz bem, e ele desanima de produzir, ele para de produzir porque ele não tem comércio para aquele produto dele. E aí você pergunta, puxa vida, onde nós estamos nesse meio aí? O que está faltando aí? Né? Você escutar de um produtor e falar, cara, eu parei de produzir abacaxi porque eu produzia demais e perdi aqui. Eu não tinha onde vender. E no entanto a gente compra abacaxi de vendedores que vêm de fora aqui do município, a gente compra do Ceasa, a gente compra de fora. Por que não comprar do município? Eu tenho um sonho muito grande. Esse é um projeto que eu vou acabar já revelando aqui. Tem algumas coisas que a gente vai deixar para mais para frente, mas eu tenho um sonho muito grande de chegar no mercado aqui do município, um dia chegar e ter um setorzinho que está escrito lá, produtos da nossa terra, produtos de Itaquiraí. E a gente saber que naquelas gôndolas vão ter o abacaxi, o tomate, a banana, vai ter os produtos da nossa terra, vai ter uma abobrinha do nosso município. Eu saber que eu estou comprando daqui da nossa cidade. Eu acho que isso a gente já consegue mudar um pouco também a cultura nossa também. Valorizar mais o que nós temos aqui de riqueza, aqui, que é muito rico. Esse assentamento nosso é muito rico. A gente tem que explorar mais ele. E eu acho que a transformação do nosso município está muito ligada ao assentamento. Muito bem, estamos passando dos 30 minutos agora de entrevista. Por causa do que você falou, e tem uma pergunta aqui, por causa desse número de assentamentos, vem a mobilidade, o escoamento da produção, como atuar nessa área de estradas que ligam a área urbana e da cidade e a todas essas localidades, Miro? Isso, Marcos. Isso é uma reclamação constante, né? Eu inclusive tenho dificuldade na minha empresa, né? Os carros da empresa geralmente não param bons, né? Devido ao estrago que causa as estradas, né? O que dificulta esse deslocamento, né? E a gente sabe que não é fácil. São muitos quilômetros de estrada, né? Para você estar cuidando, né? Mas assim, a gente tem conversado com algumas pessoas mais aptas na área e a gente tem entendido que há a possibilidade de você fazer um trabalho mais duradouro, né? Um trabalho que demore um pouco mais para terminar, mas que também demore muito mais para se desfazer. Então, a gente fazer um trabalho que ele seja mais permanente, né? Que ele demore mais para levantamento das estradas, né? Curva de nível, né? Para não acontecer as erosões, né? O assoreamento lá dos rios, né? Que essas águas, quando você arruma estrada, quando você só passa a patrola, segundo a gente tem visto, quando vem as chuvas causam um estrago enorme, né? Então tem que ter um olhar melhor nesse sentido da estrada, fazer com qualidade melhor. A gente vai buscar isso. Olha, e você falou de vários projetos aqui, mas a próxima pergunta é com relação a isso. De onde sairão os recursos para colocar essas propostas em prática, Miro?
Essa é uma pergunta, Marcos, que a gente se fazia, que a gente vinha se perguntando muito, né, desde o começo, que eu falei que é uma das dúvidas que eu tinha antes de participar da palestra do prefeito de Costa Rica. E lá ele prova pra gente que é possível sim você trabalhar com recursos próprios. É possível sim você não depender só das emendas parlamentares. Porque as emendas parlamentares, você não sabe, tem uma burocracia, tem uma demora nisso, né? Então, geralmente saem nessa época de campanha, né? Devido a todas as questões do sistema que a gente sabe como é que é. E eu tinha essa preocupação de falar assim, poxa, as emendas são muito importantes. Se a gente trabalhar com a emenda, vai ser algo a mais, né? As emendas parlamentares. A gente vai continuar buscando isso, junto com os nossos vereadores, junto com os vereadores do município, né? É importante, ninguém está abrindo mão disso, pelo contrário. A gente sabe, a gente vai continuar lutando pelas emendas, porque essas emendas são o alavanco, né? Mas eu também, como gestor, eu tenho que me preocupar como que eu trabalho no dia a dia. Como é que eu vou poder lidar com as demandas do município no dia a dia com os recursos que eu tenho na mão. Então, para isso, eu tenho que gerir ele bem. E a gente entende que se a gente conseguir enxugar a folha, dar transparência nas contas, fiscalizar o que está sendo feito da maneira correta, sobra recurso de sobra para a gente poder fazer, para melhorar a estrutura e a infraestrutura do município. Isso eu tenho certeza, porque eu vivi e eu vi essa realidade. Eu fui para ver e a gente voltou de lá sabendo, cara, é possível fazer diferente, é possível fazer melhor, é possível fazer inclusive com recurso próprio. Ô Miro, hoje Itaquiraí tem potencial aí para ser explorado aí culturalmente, turisticamente. Como implementar isso? Turismo, por exemplo, já falou aqui parte da prainha, mas pode complementar Rio Paraná, Parque Nacional de Ilha Grande e muito mais. Né, Marcos? A gente já falou um pouco, né? Muito ligado à Praia da Amizade. A gente tem uma vontade, que era uma coisa que a gente já conversava também na sessão comercial, né? Criar festas anuais, né? Tipo uma possível festa do frango, né? Que já foi, isso não é ideia minha, essa ideia que já veio de alguns colegas, né? A gente tentar fomentar isso, né? Trazer isso. Como você falou, a gente tem belezas inúmeras aqui no município, que a gente tem que talvez tentar expor isso para as pessoas passarem por aqui e saber que tem isso aqui. Saber que Itaquiraí existe isso, as pessoas quererem vir para cá. É um desafio que a gente tem, que a gente vai buscar também. Infraestrutura, Miro. Asfaltamento, galeria de águas, melhorias nos passeios das áreas urbanas, até mesmo a questão aí da nova rodoviária. Como que você vê essa situação? Marcos, a gente já comentou um pouco, né, sobre a questão da infraestrutura, né, que é um sonho, né, a gente poder melhorar, criar áreas de lazer para o município, porque eu acho que isso está muito ligado à qualidade de vida, né, e a administração que eu acredito que as pessoas querem, elas poderem sentir isso também, na qualidade delas de vida, né, quando ela sai do serviço, quando ela tem um momento de lazer, né. Então a infraestrutura está muito ligada nessa parte. Sobre a questão dos asfaltos, né, a gente vai buscar alternativas de estar melhorando isso. A realidade do nosso município hoje é um pouco complicada nesse sentido, né? A gente tem algumas ruas que ficam muito tempo estragadas, né? Com muito buraco. E a gente, eu entendo que isso poderia ser mantido, né? Mantido melhor, para não deixar chegar na situação que chega, né? A gente vai estudar isso. Isso é uma coisa que eu não tenho como falar agora ainda, porque eu não tenho muito conhecimento da causa, né? Mas a gente entende que pode ser feito melhor do que está sendo feito. A gente acredita nisso. Sobre a rodoviária, Marcos, eu não tenho muito conhecimento de como funciona lá e como que está o momento. Assim, eu não posso te falar agora, mas eu vou me inteirar sobre isso e vou tentar, numa próxima oportunidade, já vir com uma opinião mais formada sobre esse sentido. Urbanização e limpeza, Miro. Limpeza pública. Hoje esse trabalho é privatizado. Como melhorar a coleta de lixo e limpeza da cidade, nos canteiros, passeios públicos, bosque municipal? Então, Marcos, a gente tem também no projeto já muita coisa ligada a isso, né? Sobre essa questão da urbanização, né? Como a gente comentou, porque eu acho que a imagem que a gente tem que ter, quando a primeira impressão que é a que fica, na verdade, né? Quando você chega numa cidade, a primeira impressão é a que fica. Então isso eu acho que é muito importante. É um detalhe que talvez pareça bobo, mas que faz muita diferença para as pessoas. Você chega numa cidade, uma cidade limpinha, bem ajeitadinha, os canteiros bem feitinhos, dá uma impressão diferente para você. Às vezes eu viajo muito pro sul, né, porque minha esposa tem os parentes lá, a gente passa cidadezinhas que você fala assim, pô, que vontade de morar aqui, né? Você passa e você vê a cidadezinha florida e tal, passa estradinhas lá, pistas de passeio para as pessoas, né? E você fala assim, caramba, que legal, né? Isso aqui quando você sai do serviço, você pode sair à noite e dar uma, né, dar uma desestressada e tal. E a gente sente falta disso aqui no nosso município, né?
Então é uma questão que a gente vai ter um olhar especial também, né? Para tentar melhorar esse ambiente, essa visão que a gente tem do município. Sobre a limpeza urbana, a gente vai sentar para estudar qual é a melhor alternativa. Como você falou, é terceirizado hoje. A gente vai querer saber se a gente pode fazer isso localmente, né? Não dispensar esses funcionários que estão trabalhando poderem continuar também trabalhando no município, se for local. Mas a gente vai sentar para estudar o que é melhor, né? O que é melhor a gente fazer com funcionários próprios ou terceirizado. E a gente tem um plano bacana de fazer a coleta de lixo seletiva, né? Trabalhar também com os catadores de lixo do município, né? Tentar montar uma cooperativa que esse lixo já seja coletado por essas pessoas, que às vezes elas vão ter um interesse maior de captar esse lixo, desde que ele seja seletivo, desde que ele já seja separado. Então, a gente ter para poder reciclar, né? Para poder reciclar a maior parte do lixo urbano. E a prefeitura, onde que a prefeitura entra nisso? Nesse intermédio, e também criar condição com lixeiras, né? Com as lixeiras apropriadas para as pessoas poderem jogar o lixo apropriado separadamente em cada lixeira. É uma cultura que a gente pode tentar mudar e implantar no município. Agora, falando um pouco de políticas públicas, Miro, de inclusão social, de combate à pobreza, no combate às drogas, o tráfico, como você tem essa visão aí como possível candidato a prefeito? Marcos, é outra questão, né, importantíssima do nosso município, de qualquer município, na verdade, né? Essa realidade está presente em todos os lugares, infelizmente, né? A gente, do nosso partido, a gente tem um olhar sempre muito voltado para essa área, né? Essa área social, né? Com as pessoas em vulnerabilidade e as pessoas com mais necessidades, né? A intenção seria o quê? Criar mecanismos que essas pessoas possam sair do assistencialismo, né? Que elas possam sair desse nível de pobreza, né? A gente mantém a ajuda enquanto a pessoa precisa, mas criar condições para que essa pessoa possa sair disso, para que a pessoa ela possa ser independente, para que ela possa criar a vida dela de maneira mais digna, né? Para ela sentir que ela pode trabalhar em algum lugar, criar cursos técnicos, profissionalizantes, né? Para as crianças, para os jovens, né? Tirar essas crianças da rua, né? A gente, na realidade, que a gente foi visitar de Costa Rica, né? Volto a falar novamente, que é um modelo que a gente acredita que podemos implantar dentro do município, e é um modelo que a gente acredita que a gente pode talvez fazer melhor, porque a gente pega um modelo de gestão e traz para o nosso lado humano, que o nosso lado humano tem muita coisa para acrescentar nisso. Se a gente consegue trazer isso para o município, faz muita diferença para essas pessoas, muita diferença. Lá as pessoas de baixa renda, no contraturno da escola, elas vão para a escola para praticar 18 modalidades esportivas que elas podem escolher a praticar. Tem cursos profissionalizantes para essas pessoas. Então, tipo assim, as pessoas mais vulneráveis, elas têm esse acesso a uma realidade um pouco diferente que talvez ela não teria se o poder público não fornecesse para elas. Então é uma vontade que a gente tem de criar essas condições para essas pessoas, além de ter assistência, poder sair desse cenário. Muito bem, estamos passando dos 40 minutos agora, menos de 10 minutos aí para o final da entrevista. Administração e funcionalismo público. Que perfil administrativo o senhor tem como pré-candidato no preenchimento de cargos públicos e como gostaria de trabalhar na formação de sua equipe de governo? Então, Marcos, eu volto a frisar, né? O modelo de administração que eu acredito é esse modelo participativo transparente, né? Transparência que eu falo é a população poder saber o que o secretário ganha, o que foi feito de diária, o que a copeira ganha, o que o prefeito recebe. É o que eu acredito. E a formação dos cargos, a gente tem conversado muito, a formação dos cargos do nosso governo, a gente entende que seria formado por pessoas técnicas, as pessoas mais capacitadas para aquele setor no momento. Então até o momento a gente não tem secretários definidos, não tem, até ontem me fizeram uma pergunta na reunião que a gente estava fazendo ontem, se eu já tinha algum, né? Eu falei, não tenho. Porque são muitos nomes. E eu quero que, se a gente conseguir chegar lá, a gente poder chegar junto nessas reuniões e a gente, junto com o grupo, decidir quais são os melhores nomes para o município. Esse secretário, ele não vai ser um secretário político. Ele vai ser um secretário por competência. Automaticamente, a gente vai ter autonomia para cobrar dele os resultados. Ele vai entrar sabendo o que a gente quer. Um pouco do que eu estou passando para vocês aqui, é o que vai estar no nosso plano de governo,
Essa pessoa que entrar nessa secretaria, ela vai saber o que ela tem que desenvolver lá dentro. E a gente vai cobrar ela a gente vai dar autonomia, vai dar liberdade para ela trabalhar e ao mesmo tempo cobrar os resultados do que a gente pretende. Muito bem, chegando na reta final, se o seu nome for homologado, Miro, na convenção partidária, o senhor terá um vice. Que papel o senhor espera dela ou dele como vice-prefeito? Marcos, eu espero do nosso vice, isso é bem claro para quem está mais próximo da gente, um vice que ele tem a mesma responsabilidade que eu vou ter. Um vice que tem a mesma responsabilidade que um secretário vai ter. Esse vice, ele vai ter que trabalhar com a gente, ele vai ter que lutar para a gente conseguir botar em prática tudo isso que a gente tem falado, que a gente tem sonhado. Essa é a vontade da gente. Tanto a dificuldade que nós estamos tendo para escolher um vice também é por isso. Que a gente quer pegar pessoas que a gente entenda que tenham o mesmo compromisso que a gente tem, que queiram a mesma coisa que a gente quer. Então a nossa busca pelo vice está sendo muito cuidada, né? Está sendo muito cautelosa por esse motivo. Pra gente não errar tanto. A gente vai errar, mas a gente está tendo muito cuidado para errar menos. Muito bem, Miro. Chegando na reta final aqui da entrevista, para finalizar nosso bate-papo aqui, eu conversei com o Miro, da Online, o qual a sua mensagem aí para os nossos ouvintes e para o povo de Itaquiraí que acompanha esta entrevista como pré-candidato aí a prefeito de Itaquiraí, nesse momento aí pra gente encerrar. Bom, Marcos, eu gostaria de agradecer, né, a Deus primeiramente pela oportunidade, né? Estava muito ansioso, um pouco nervoso até pela reunião, pela entrevista, né? Foram esses momentos que antecediam aqui, foi para mim assim uns momentos assim meio tenso, porque desde cedo, né, recebendo muitas mensagens de colegas, né, de familiares, e até me emocionei muito hoje de manhã, né, com algumas mensagens que eu recebi. E o que eu queria passar para as pessoas assim, que eu tô aqui por um sonho, que eu acho que o sonho é o sonho da grande maioria do nosso município. Eu não tô aqui para me dar bem em política, pelo contrário, eu tô aqui para tentar fazer o bem pro nosso município, pra nossa população. E eu acredito muito nisso, né? Uma gestão eficiente, uma gestão, como eu falei, transparente, uma gestão que seja aberta, que as pessoas saibam que o município está trabalhando, o que tá entrando e o que está saindo para o município. Eu acredito muito nisso. O que eu quero lutar e que eu vou continuar lutando é para que a maioria das pessoas, que eu tenho certeza que o bem é maior, né? Eu tenho certeza disso. Então eu quero que as pessoas entendam que é na política que a gente pode fazer a diferença para nossa realidade. É através da política que a gente consegue mudar, que a gente vai conseguir mudar a nossa realidade. É só através dela. Porque a gente sozinho a gente é muito pequeno, né? A gente pode ajudar uma coisa aqui, uma coisa ali, mas a gente é muito pequeno. Amanhã ou depois esse problema continua. E é através da política que a gente pode fazer essa diferença. Então, a minha luta, né? A luta do nosso grupo, das pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos empresários que estão aqui defendendo esse projeto. Não estão defendendo partido, estão defendendo um projeto, porque estão entendendo o que a gente está buscando, o que a gente está acreditando que é verdadeiro. E o que eu queria passar para as pessoas seria essa mensagem de esperança, essa mensagem de que é possível sim fazer diferente, é possível sim fazer melhor, é possível sim, nós temos educação de qualidade, saúde de qualidade no município, nós podemos ter uma cidade melhor, um futuro melhor para os nossos filhos, né? Eu sonhar de ver minha filhinha aqui dentro de Itaquiraí, crescendo aqui dentro e tendo orgulho da cidade que ela mora. Que era a vontade que eu tinha desde pequeno, ainda continuo tendo, eu continuo sonhando. A gente morar numa cidade muito melhor do que a gente tem. E eu vou continuar lutando por isso. Espero que as pessoas, né, entendam o que a gente está propondo, né? É do fundo do coração. Não estamos falando aqui nada que é para agradar A ou B. Na verdade, a gente está falando o que a gente sente de verdade. Quem está próximo sabe do que a gente está falando. A gente não é muito de estar aparecendo, não é muito de tirar foto, não é muito de ficar expondo as coisas no Facebook, mas a gente tem tido um trabalho muito grande nos bastidores em prol do nosso município. E a gente tem entendido que esse é o caminho correto. E a gente vai continuar lutando por ele. Muito bem. Conversei aqui com o Miro, da Online, que é o pré-candidato do PT aqui no município, nessa primeira entrevista com os pré-candidatos a prefeito. Amanhã nós teremos aqui, quarta-feira, também às 11 horas da manhã, a presença do vereador Zusa, que é o pré-candidato do MDB aqui em Itaquiraí, também para este bate-papo. Tá legal? São 11 horas agora e 52 minutos. Nós agradecemos a todos aqueles que aqui estiveram ligados com a gente. O intuito dessas entrevistas é justamente isso, trazer ideias, né? Trazer o que essas pessoas como cidadãos de Itaquiraí querem para o município, como eles pretendem fazer isso. O intuito da Maracaí FM
é esse, né? E por isso mesmo aqui, em nome da direção da Maracaí FM, a gente agradece a todos aqueles que aqui estiverem, como o Miro hoje está aqui com a gente falando a respeito dessas propostas, né? Então, amanhã nós estaremos de volta por aqui, mais uma vez, a partir das 11 horas da manhã. Um forte abraço e até lá, tchau, tchau. Você está sintonizado na ZYX 619, canal 248, 97,5 MHz. Maracaí FM, uma empresa do Sistema de Rádio e Televisão, Jaguar ET Limitada. Departamento Comercial e Jornalismo pelo fone 67 3476 2044.